Bolsonaro apareceu aí numa pesquisa eleitoral, mesmo estando inelegível. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro teria 38,8% das intenções de voto contra 36% de Lula, caso o ex-presidente estivesse elegível. Foi o que apontou o levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira. Lula venceria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e ficaria 3 pontos percentuais à frente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Meu Deus do céu, meus amigos. Volta lá na bancada, produção. Eu queria saber aqui, eu quero ver a reação deles, eu falando que Lula venceria o Tarcísio de Freitas, né? E Bolsonaro venceria por muito pouco de Lula. Essas pesquisas, meus amigos, o que vocês acham disso, começando pelo Caivano? Bom, vou continuar com a coerência daquilo que a gente sempre fala aqui, né? De eu não creio em brujas, mas que lasai é lasai. Ou seja, a gente não acredita nessas pesquisas, mas elas servem, às vezes, para nos balizar, até pelo que não mostraram, até pelo que deixaram de apresentar. A gente sabe que eles espremem números, né? Só você lembrar aí daquela pessoa que está lá no IBGE, que espreme números. E essa semana eu tive a oportunidade de ver um programa de uma dessas emissoras, não foi a Plim Plim, foi uma outra, e estava falando justamente dos Estados Unidos, né? Os números que o povo trazia, ou seja, que algumas emissoras menores, que a política informal trazia, era completamente diferente dos números oficiais, ou seja, aquele que o governo entregava. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a inflação está alta na política informal, na pesquisa informal, e está baixa naquele número oficial do governo. Parece um retrato do que está acontecendo no Brasil? É evidente. Assim como a gente viu o Haddad lá na Câmara dos Deputados dizendo que ele tem medo de fantasmas. Ele não entende por que esses fantasmas persistem. Pois bem, a mesma coisa quanto a essas pesquisas. Ela parece, né, ou elas parecem se alimentar de vários fantasmas. E esse fantasma, essa múmia, continua a nos assolar. Ó, a Siri está aqui de novo. Cada palavra que eu falo, ela tenta ligar aqui. Você vê como a gente é monitorado, né? Mas vou repetir. Essa múmia que está aí, que a exemplo do Biden, tem uma série de palavras que parecem que não saíram da sua própria cabecinha, você já percebe que está perdendo terreno, está perdendo tração. E o PT já percebeu isso. Já, inclusive, sinalizou, por exemplo, a questão do Pimenta lá no Rio Grande do Sul. Talvez seja melhor tirar de lá. Olha, isso aí vai fazer água. Ou, por exemplo, a outra questão dele dizendo que ele não quer a Starlink no Brasil e que ele vai criar a Internet Brás. E a terceira que eu vou colocar aqui para o Didi comentar, a questão do CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, onde ele foi vaiado. E agora ele pretende soltar aí um pacote bilionário, obviamente pensando em 2026. Aí eu pergunto para vocês, isso aí seria verdade? E mesmo assim, ele estaria pensando no populismo de novo, na sua própria reedição de populismo, soltando dinheiro que não lhe pertence à torto e à direito para tentar cooptar as pessoas? Ou ele já percebeu que vão tomar pau nas eleições de 2024 e, consequentemente, ele vai ter enormes problemas se ele chegar a 2026, Mário? Excelente, Caivano. Didi Red Pill, seu resumo sobre esta pesquisa, né? Que a gente sabe que vai muito dinheiro, né? Não é uma pesquisa gratuita, não é porque eles pensam no Brasil e de repente eles vão lá e começam a pesquisar quem irá ganhar nas próximas eleições. E Bolsonaro aparecendo, mesmo estando inelegível, mostra justamente aí os tais fantasmas que o Haddad disse, né? E que assombram também não só o Haddad, tá? Vamos lembrar que na semana passada eu trouxe aqui uma matéria e que falava que o nosso querido ministro, presidente do STF, disse que também tinham, eu não me recordo, era demônios, era alguma coisa assim do tipo, que assombrava também aí as notícias, né, do Brasil. Então eles estão vendo muita assombração, né, meu amigo? Cara, eu vou acompanhar o relator aí, doutor Caivano.
eu não acredito em pesquisa nenhuma. Nenhuma. Se essa pesquisa colocasse Bolsonaro 50 pontos na frente, eu não acreditaria. Se colocasse 50 pontos atrás, também não acreditaria. Mas baliza o momento, né? A pesquisa propriamente dita, dessa aí que é a Paraná Pesquisas, colocando o Bolsonaro na frente, por pouco mais na frente, é um reflexo do que a gente vê na rua. É um reflexo da má administração do governo, né, principalmente na política econômica, e vocês sabem que a política econômica é que norteia um governo, seja ele qualquer que seja. Então, de qualquer jeito, como eu disse, eu não acredito em pesquisa, mas o curioso é o seguinte, há 4 dias atrás saiu, essa aí é a Paraná Pesquisa, há 4 dias atrás saiu uma pesquisa do Quest, colocando Tarcísio 2 pontos atrás de Lula, 42 para Lula, a 40 para Tarcísio, né, no eventual embate deles em 2026. Primeiro eu vou falar dessa Quest, que foi mais antiga, depois eu falo a da Paraná Pesquisas. Nessa da Quest, o Bolsonaro não aparece, só tem Tarcísio. Tarcísio 2 pontos atrás. Meu amigo, se Tarcísio está 2 pontos atrás, sem colocar o bloco na rua, sem jamais ter dito que é candidato, ao contrário, Tarcísio disse em algumas entrevistas que ele prefere continuar no governo, né, e tentar uma eventual reeleição, que é praticamente garantida, né? E então, se ele que não botou o bloco na rua está 2 pontos atrás de uma pesquisa onde o presidente da República é conhecido no Brasil inteiro, está todo santo dia na Globo News, os caras pagando pau, botando ele lá em cima, passando pano para todas as corrupções, todos os desmandos que tem no governo, é óbvio que pesquisa é uma furada. Em relação a essa pesquisa do Paraná Pesquisas, é o óbvio lulante, meu irmãozinho. É o óbvio lulante. Qualquer brasileiro sensato, qualquer pessoa de bem, mostraria, sabe que o presidente Bolsonaro estaria na frente em qualquer pesquisa. E eu lhe digo mais, Mário e Caivano, isso há 5 anos. Há 5 anos o presidente Bolsonaro não perde pesquisa nenhuma. Por que ele perdeu as eleições? Aí são coisas que a gente não pode debater profundamente aqui. E eu sugiro até um dia que a gente se reúna no Rumble para a gente poder tocar esse assunto, para a gente poder explanar do jeito que a gente queira falar, sem ficar usando eufemismos, sem ficar usando adjetivos, caixinhas mágicas e não sei o que. Isso é ridículo demais, cara. Como nessa plataforma a gente não pode falar, fica aqui o convite para o Mário e para o Diogo também, e para o Bernardi, se ele quiser aparecer, para a gente um dia fazer uma live no Rumble. Convida nosso público, eu convido o meu, vocês convidam de vocês, para a gente fazer uma live no Rumble, para a gente botar os pingos nos is, para a gente falar tudo que tem que ser falado, porque aqui a gente é tolhido. De qualquer jeito, meu amigo, como eu disse, se as pesquisas fossem honestas, há 5 anos o Bolsonaro não perde pesquisa nenhuma, mas como o Mário bem falou aí, é a força da grana que move, né, irmãozinho? Então, além da força da grana, tem o interesse político de não colocar o presidente Bolsonaro na frente. A gente sabe que tem muito brasileiro que vota em quem está na frente, não quer perder o voto, que é uma estupidez gigantesca do nosso povo. Não tem negócio de perder voto. É eleição, irmão. Ganhou ou perdeu, não tem problema nenhum. Tem a próxima. O que importa é você votar certo, você votar correto no cara que te representa. E, porra, o Brasil voando, Paulo Guedes bombando. A gente trocou aquele cenário por isso, por essa ditadura que a gente tem hoje aqui, por isso aqui que a gente está vendo na nossa frente. Eu, um exilado político, gente presa. Anteontem foi preso um baiano de 64 anos, porque o ministro achou que ele poderia fugir. Caivano está muito mais por dentro disso do que qualquer brasileiro aí no Brasil. Então, eu não acredito em pesquisa. Essa pesquisa aí não é honesta, porque se fosse honesta, Bolsonaro não estaria 2 pontos na frente, cara. Bolsonaro estaria 10 pontos na frente, no mínimo, né? Mas é o que a gente tem para hoje, é o que a gente tem que comentar. E, infelizmente, todo ano é aquela história. Acaba a eleição, os políticos ficam putos da vida com os institutos de pesquisa e nunca fazem uma CPI dos institutos de pesquisa. Você já reparou? Nunca sai do papel. Todo mundo fala.
E na hora de botar no papel uma CPI para investigar esses donos, quem é que está bancando? Essa grana vem de onde? Vem de partido político por debaixo do pano? Vem de interesses midiáticos? Vem de onde? Quem banca? Quem paga? Quanto custa? A gente precisa saber tudo isso, né? E, infelizmente, essas CPIs nunca aparecem, meus irmãos. Exatamente, meu querido. Eu devo lembrá-los que o nome de Tarcísio aparece aí nessa pesquisa, porque essa semana vocês viram aí que pipocou, né, Didi? Pipocou o nome de Tarcísio em todos os lugares aí, ele dizendo que iria trocar o Republicanos pelo PL. Aí já começaram... Outra coisa, Mário, desculpe te interromper aí, é uma falta de educação minha, mas eu sou Sem mal problema. educado. Pesquisa, é que eu esqueci de comentar, pesquisa que coloca Helder Barbalho do MDB junto de Tarcísio, de Lula e de Bolsonaro, você não pode levar a sério. Ninguém sabe quem é Helder Barbalho. Se você perguntar aqui pro público quem é Helder Barbalho, não vai, você tem a menor ideia. E os caras botam lá, Helder Barbalho está em 4º ou 5º lugar atrás de Ciro Gomes, acho que é 4º lugar atrás de Ciro Gomes. Pelo amor de Deus, né, irmão? Vamos fazer uma pesquisa séria. Porra de Helder Barbalho, ninguém nem sabe quem é o cara, rapaz. Depois, algumas pessoas falam que são compradas as pesquisas, né? E eles não ajudam com essa, né? Com essa demanda, com esses nomes aí na pesquisa. Mas, enfim, o que eu estava falando era que o Tarcísio começou a aparecer, né? Começou a ficar em evidência novamente. É só falar o nome Tarcísio iria para o PL, o PT, a esquerda ficou maluca. E aí, claro que os puxadinhos, né? A imprensa vendida, a imprensa lulista, começou a atacar o Tarcísio de todas as formas. Isso porque ele chegou a negar sua ida agora para o PL. Ele negou a sua ida agora. Você está sendo gente boa. Você está falando da Globo, né, irmão? Está falando da Globo. Aí eu falo para vocês, depois que começou a aparecer o nome do Tarcísio, eles começaram a se desesperar de uma tal forma, porque assim, Tarcísio nem é candidato e nem disse que vai ser candidato. Mas vocês sabem que pelo povo de bem desse país, que é a maioria, é o povo de bem, é o povo trabalhador, é o povo que acorda 4 horas da manhã, de sol a sol e vai trabalhar para levar um feijãozinho, um arroz para sua família. Esse povo não aceita mais essa corja do PT na presidência ou em qualquer lugar que seja, né? E aí eu quero perguntar para vocês, eu vou jogar para vocês de novo. O PT se preocupa com esse tipo de pesquisa, Caivano? Se preocupa sim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e acreditar que, como Didi foi magistral aí, é pago, quem pagar mais leva. Essa coisa que ele chamou atenção pode até fazer referência a quem pode ter encomendado essa pesquisa agora. Né? Quem são os aliados do Helder Barbalho? A quem interessa esse número, né? Às vezes até, por exemplo, ele falou, ninguém sabe quem é Helder Barbalho, mas ele vai ter ali o redutinho eleitoral dele. Isso serve, às vezes, para ele dizer para o partido, tá aqui, você tem que aumentar minha cota, eu apareço nas pesquisas. Bom, infelizmente, a gente sabe como a política brasileira funciona. Mas tem uma questão aqui particular que eu quero dividir com todos vocês, antes de falar qualquer coisa dessas outras pesquisas. Hoje, me parece que o Tarcísio tem quase 70% de aprovação sobre o governo dele aqui em São Paulo. Mas o que ele fez recentemente, e na surdina, sem contar nada para ninguém, sem precisar revelar aí para grandes veículos de comunicação, alguém foi lá e soube o que ele estava fazendo e veiculou. Ele mandou fazer uma auditoria no governo. E esse levantamento mostrou, e ele não acusou ninguém, ele não falou nada de ninguém, ele só falou, olha, encontramos algumas questões aqui e isso pode me render uma economia de 1,2 bilhão por ano. Só em previdência estadual, pasmem vocês, a economia vai chegar a 500 milhões por ano, porque 24 mil pessoas não fizeram prova de vida. Vocês sabem muito bem que existem ainda, né, do sistema anterior, que essas pessoas estão, que pai passa para filha solteira. Acho que tem uma atriz famosa que vive até hoje com isso, né? Deve estar com seus quase 70 anos e a vida inteira. Ela se locupletou com isso. Então veja que em São Paulo ele descobriu que tem 24 mil pessoas
24 mil pessoas que provavelmente estão mortas. Será que não votaram na última eleição? Não. Vamos deixar isso para lá. É só para vocês entenderem. Eu quero que eu desejo, né? O meu querer não significa nada. Eu desejo que Tarcísio seja eleito à frente de São Paulo para tornar isso aqui uma Suíça. Aleluia! Ele chegou! O rei está Nossa aqui! reverendíssima! Seja bem-vindo, meu amigo Diogo Forjaz. Mal cheguei, não sei quanto tempo eu vou permanecer. Uns pequenos probleminhas aqui, mas tá tudo bem. O senhor tem todo tempo ou nenhum tempo, você que escolhe. Meu amigo, seja bem-vindo. Tempo todo ou tempo nenhum, né? Boa noite para todo mundo. Bom vê-los. Boa noite, meu amigo. As Dioguetes estavam malucas aqui esperando você, perguntando de você. Dá um oi para elas aí antes da gente ir pro papo. Boa noite para todo mundo que está no chat. Boa noite para o Mário Robert, para o amigo Didi, para o Caivano. Boa noite para todo mundo. Sempre muito bom estar aí. Isso aí, meu amigo. Nós estamos falando aqui sobre a última pesquisa Paraná Pesquisas, que mostra que o Bolsonaro ele teria 38,8% das intenções de votos contra 36% de Lula. E aí nós estávamos comentando que o PT ele fica preocupadíssimo porque aparece também o nome de Tarcísio de Freitas, né? E a gente sabe que o povo brasileiro, em sua maioria, é um povo de bem e não quer mais o PT no poder. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? A pesquisa é válida, mostra o nome de uma pessoa que está inelegível, como eles gostam de inflar o peito e falar, porém, Bolsonaro ainda é uma grande pedra no sapato da esquerda. A esquerda não tem sapato para a gente colocar pedra, esse aqui é o problema. A esquerda ainda existe no mundo real, né? E pesquisa eleitoral só serve para uma coisa, para você saber qual é a estratégia de quem comprou a pesquisa. É só isso. Quem paga a conta escolhe o prato. É disso que trata a pesquisa eleitoral. Se você parar para olhar o panorama da pesquisa, ela cria uma percepção de que os indicados do Bolsonaro perderiam para o Lula, os possíveis indicados, e o próprio Bolsonaro venceria do Lula. Bom, o que isso significa? Qual é a minha interpretação, então, dessa pesquisa? Eles querem criar a ideia de que se Bolsonaro fosse elegível, ele ganhava. Qual é o raciocínio que eles querem criar por trás? Para já começar a justificar hoje o resultado de 2026. É criar aquela percepção pós-eleitoral que diz o seguinte: e também perdeu porque não era o Bolsonaro, é que era o Tarcísio, ou era a Michele, ou era o Zema, ou era, sei lá quem que eles querem. Tá vendo? É por isso, se fosse o Bolsonaro, ganhava. Desde a primeira pesquisa, desde 2024, que a gente já sabia que se fosse o Bolsonaro, por isso que tiraram ele do pleito. Então você cria uma falsa correlação que valida o resultado. A pessoa passa a acreditar que de fato o Lula ganhou de alguém, porque a pesquisa já começa a plantar hoje a ideia de que se fosse o Bolsonaro, ele venceria. E se quando você compra esta ideia, porque você sabe a força eleitoral que o Bolsonaro tem, você involuntariamente aceita a ideia de que o Lula é capaz de ganhar dos outros. É essa a ideia. O papel de pesquisa eleitoral é distorcer a percepção pública. É só para isso que serve. Então, como eles colocaram essa relação em que os possíveis indicados perderiam para o Lula e o Bolsonaro venceria do Lula, embora o Bolsonaro não possa concorrer neste momento, isso me dá a ideia de que a estratégia de quem contratou a pesquisa é esta. Utilizando a força inegável que o Bolsonaro tem, como ele está inelegível, usam como parâmetro de validação para dizer que o Lula ganha dos outros. É só isso. Excelente, meu amigo. Agora, continuando aqui, eu tinha passado a bola para o Caivano, quer comentar? Eu quero, sim. Eu vou trazer uma questão aqui em primeira mão para você, Mário, né, em homenagem aí ao fator político e aos meus amigos de Red Pill e Diogo Forjaz. Existe um PL, vocês sabem que eu defendo aí o PL da anistia lá do Ramagem e do Mário Frias, né, o 5793, e ele tem alguns outros que estão apensados. Um desses PLs que estão apensados é justamente o que discute a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, é de autoria do Sanderson, esse PL, ele fez, inclusive, lá pelo meio de 2023, lá para agosto, setembro do ano passado, né? Assim que acabou a CPMI. Está na CCJ também, como eu estou dizendo, apensado a esses, e existe a possibilidade dele
sair dele, de pedir, de requererem a desapensação ou desapensamento, acho que é desapensamento correto, e aí colocá-lo em votação. Parece-me que houve até algumas reuniões durante esta semana. Então, isso já é uma questão que vem sendo conversada há algum tempo, isso pode estar aí, portanto, nas discussões políticas dos próximos meses, talvez das próximas semanas, e justamente no momento, como bem disse o Diogo, que a gente percebe que a esquerda não existe, né? Ela não existe no mundo real e ela não está existindo lá dentro também. Eles já estão preocupadíssimos. Como eu disse, a questão do Pimenta lá já demonstra a fragilidade do governo. É para ficar até dia 25 de fevereiro do ano que vem, mas, na verdade, se não for votada, cai agora em setembro. Um mês praticamente antes das eleições. Então, tudo isso vai representar grandes derrotas. Acredito que eles estejam esperando o momento certo para que isso seja pautado, assim como o caso do PL da anistia. Então, vamos acreditar que acho que o mito vai participar em 2026. Boa, bem lembrado, Caivano. Inclusive, eu noticiei isso ontem no meu canal. Já vou passar para você, Didi. Eu noticiei isso ontem no meu canal e eu pedi para as pessoas para nós começarmos uma campanha agora de pressão para que esse PL, pelo menos, seja pautado. É muito importante, né? Você tem o número dele aí? Ou não? Você fala de qual? Do Sanderson ou Sanderson. do Sanderson? Não, mas me dá um tempinho. Ok. Didi, pode falar. Não, é interessante a gente comentar, já que a gente está falando de pesquisa, que teve a pesquisa de Michele com a Janja, né? Exato. Teve a pesquisa da primeira-dama para saber se a Michele é melhor do que a Janja, tem a santa paciência. Não, pois é, 43% a 34%, 43% obviamente para Michele, a 34%, e Michele ganha em todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste, né? Em todas as qualidades também. O PT é muito forte. Então, é só para botar mais uma pimentinha aí nessas nossas comentários aí sobre as pesquisas eleitorais, porque mostra que Michele, meu amigo, está forte, tá? Se ela quiser se candidatar a Senado, é eleita com o pé nas costas, e se tudo confluir para um cenário em 2026, onde Bolsonaro esteja inelegível, que eu não acredito, acho que Bolsonaro vai estar no jogo, sim. Pode ser só achismo da minha parte, pode ser só fontes, vozes da minha cabeça, não tem problema nenhum, mas eu acredito. E Michele está aí, firme e forte. Aí, ó. Rapaz, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Michele é melhor do que a Janja em beleza, né? Michele é melhor do que a Janja em elegância. Michele é melhor do que a Janja em competência. Michele é melhor do que a Janja em tudo, rapaz. Então não precisava nem fazer essa pesquisa aí, né? Paraná que pesquisa pegou mais graninha aí. Não precisava nem ter feito essa pesquisa, mas é bom, né? Como você disse, é bom fazer, que mostra, né, que a força de Janja, na verdade, não tem força nenhuma. A força dela é o cachaceiro que subiu a rampa. É só isso. Ela só é conhecida porque foi visitar ele na cadeia. Acho uma tendência numérica em qualquer parâmetro da realidade que seja condizente com a proporção da pesquisa. Só um. Pode olhar consumo, audiência, rua, escolha qualquer um. Ache uma tendência numérica que seja compatível com as tendências desenhadas na pesquisa e a gente pode dizer que ela aponta alguma coisa. Pesquisa não aponta nada, pesquisa aponta a intenção de quem contratou, mais nada. Se não fosse essa a realidade, o Lula teria registros que fossem compatíveis com 60 milhões de votos. Não tem. O cara não consegue colocar 5 mil pessoas numa live no país mais digital do mundo. Tem 2 celulares para cada pessoa aqui, está de brincadeira. O cara não consegue... Veja, o caso do Bis é muito emblemático. É um produto de uma empresa que teve campanha do Randolph Companhia e derrubou as ações da Mondelez, da incorporadora. Por favor, pesquisa serve para isso. Qual é o papel dessa pesquisa, no meu entendimento? Claríssimo. Dizer que o Bolsonaro tem força, mas não tem poder de transferência. Ele ganha do Lula, mas quem indica não ganha. E ficar exercitando essa ideia de outro candidato. O que é uma mentira. O que é uma tremenda mentira. E ficar exercitando essa ideia da gente ficar, sabe, com esse exercício mental de um novo candidato. Porque conforme você faz esse exercício, você vai aceitando tacitamente a inelegibilidade legal do Bolsonaro. Isso é engenharia social
pura, líquida, cristalina. Eu não cogito outro candidato para presidente da República. Para mim, Bolsonaro só não é candidato se ele não quiser. E por quê? Para tornar alguém elegível, é preciso ter respaldo na lei. A opinião do ministro pouco me importa. A opinião do ministro não é lei. Vale o que está escrito na lei. Na lei. O Bolsonaro é para estar inelegível? Não, o Pacto de São José, inclusive, impede isso. Ele é condenado por crime? Não, não é. Então, para mim, ele só não é candidato se ele não quiser. Cada vez que a gente exercita um candidato de transferência, a gente atende à estratégia deles de acostumar a sociedade com a ideia de que o Bolsonaro não é candidato. E vamos nos lembrar das palavras da jornalista da Globo. É preciso convencer as pessoas que Bolsonaro precisa ser preso. Lembra? Sem querer, ela deixou vazar a estratégia. André Padilha, não foi? Não, acho que foi a loira lá, esqueci o nome dela. Cantanhede. Sem querer vazou, escapou, puf, saiu. Então, é a mesma lógica. Eles precisam acostumar a sociedade com a ideia. E essas pesquisas fazem esse exercício. Então, é esse o caso. A gente tem que sempre tratar as pesquisas, no meu entendimento, de forma clara. Não é um reflexo da realidade. Não há, na realidade, nada que indique que esses números são um reflexo da realidade. Portanto, serve apenas para a gente fazer aqui um exercício mental sobre as intenções de quem contrata essa porcaria. Eu, com todo respeito a todas as outras posições. É por isso que eu bato nessa tecla no meu canal. Todas as vezes que eu toco no nome do presidente Bolsonaro, eu digo, ele estará na cédula. Bolsonaro estará na cédula. Bolsonaro é o candidato da direita. Bolsonaro não só estará na cédula, como quem o acompanhar será eleito também. Essa conversa de que Bolsonaro não transfere voto, que é o que está nas entrelinhas dessa pesquisa aí, é fraudulenta, é mentira. Se Bolsonaro não transfere voto, quem é que transfere nesse Brasil, pelo amor de Deus? Caivano? Didi, o Boulos... Tô brincando, viu, Caivano? Não, veja, o Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo. O Boulos teve mais de 1 milhão de votos. Nas pesquisas para prefeito, que é na capital, ele beira nas pesquisas 2 milhões de votos. Ninguém vai dizer que o Boulos não é radical de esquerda. Só é extrema esquerda, perfeito? Ótimo. O cara não conseguiu lotar a calçada da USP. Dá para entender isso? Num universo de 20 milhões de pessoas que tem a capital, o cara que supostamente tem 2 milhões de votos nas pesquisas, não conseguiu os seus eleitores contra o golpe, pela democracia, não conseguiram lotar uma calçada, um pedaço de uma calçada. Nós vamos avaliar o que a pesquisa diz. Pela pesquisa era para o cara lotar 10 paulistas. A Paulista não tinha 168 mil? Acá com a luz amarela, o software que conta gado, tinha 165 mil na Paulista do 25 de fevereiro. Então, o cara com 2 milhões de votos, que dá, sei lá, 2 paulistas e meia, não lotou uma esquina, pô. Enfim, essa coisa de pesquisa é cansativo, os caras são insistentes, Deus me livre. Excelente, meus amigos. Caivano achou o número do PL? Estudar a informação, então é o 3317 de 2023, 3317. Eu errei por 2 meses, ele foi protocolado no dia 30 de junho de 2023. Ele não está pensado ao 5793, não. Acabei de olhar a árvore dos apensados, então ele não está pensado. Ele pode tramitar ali. Está pensado com um outro projeto que vai na mesma linha, que é de um outro deputado. Então, praticamente um vai encampar o outro ali e ele deve seguir adiante, embora ainda não tenha relator também escolhido. Vamos lá, vamos ter que fazer uma campanha aí nas redes sociais para pedir a anistia e também pedir para que esse PL aí seja ao menos discutido, né, na Câmara dos Deputados. Tomara que sim. Vamos seguindo então nossa pauta aqui. Tem outros assuntos importantíssimos. Eu tenho que dizer a você, dar aquele recadinho de sempre. Você que quer fazer parte do trabalho aqui do Fator Político BR, você pode ajudar o canal a se manter, tá? fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que aparece na sua tela. Você pode fazer uma doação com o valor que Deus tocar no seu coração. Afinal, este canal é independente, tá? Independente significa que nós não dependemos de nenhuma outra fonte de renda, nem muito menos governamental, a não ser depender
de vocês para fomentar fomentar o trabalho informativo que nós trazemos aqui, que são informações verdadeiras, tá bom? Então, contamos com a sua ajuda neste momento, faça parte da família Fator Político BR, também no Pix, fatorpoliticobr@gmail.com. Agora sim, vamos para a próxima pauta, que é Guedes desmente Haddad. Nos últimos dias, né, vocês têm visto aí as discussões acaloradas, né? Eles estão muito nervosos, né? Os ministros, eu digo os ministros do Lula, eles estão muito nervosos. O Pimenta, né? O Haddad agora, nessa semana, mais precisamente na quarta-feira, quando teve ali em uma comissão, brigando, né, com os deputados ali, quando foi confrontado com algumas perguntas sobre a sua irresponsabilidade fiscal no Brasil, né, como ele está afundando o nosso Brasil, ele ficou nervoso. E aí ele acusou, claro, Bolsonaro, Paulo Guedes. Bolsonaro ele chamou de caloteiro, né? E Paulo Guedes ele deu a responsabilidade de o Brasil estar no buraco, disse novamente que herdou uma herança maldita do governo Bolsonaro. É sempre essas desculpinhas, né? A equipe econômica do ex-ministro Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, contestou as afirmações do ministro Fernando Haddad, que durante a audiência pública na Câmara, na quarta, afirmou que o superávit primário de 2022 do governo Jair Bolsonaro foi fake. A equipe de Guedes afirmou que a manutenção da governança fiscal em 2019 a 2022 teria levado a um resultado primário melhor do que o previsto no PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, de 2023. Eles destacaram que em 2022 a previsão era de um déficit de 59,4 bilhões, mas o governo terminou com superávit de 54,9 bilhões. E aí eu vou pedir, claro, para a produção jogar a matéria, né, do 0011 News na tela, só para a gente ler a manchete. Vocês podem colocar, por gentileza, produção, a matéria, só para a gente ler a manchete da matéria. Produção? Aí, colocou. Aí, ó, 001 News, tá, pessoal? Isso aqui é um site muito bom para você buscar informações precisas, tá? 001 News. 011? 011 News, desculpa. É uma das fontes que nós usamos aqui. Ai, ai, ai. Equipe de Paulo Guedes desmente Fernando Haddad sobre superávit de 2022. Então, há agora, né, na internet, principalmente, uma discussão acalorada entre os dois governos, né? E nós sabemos que sempre eles vão acusar o governo Bolsonaro e nunca eles vão assumir a responsabilidade pela quebra da economia do nosso país. Eu quero começar com o doutor Caivano. O que o senhor acha disso? O Haddad, como um bom mimizento, está jogando a responsabilidade para o que veio antes dele, né? Eles sempre fazem isso como se eles nunca tivessem assumido nenhuma vez o nosso país, né? É impressionante, parece que eles chegaram agora, né, para reconstruir um país totalmente quebrado e eles nunca passaram pelo país, né, Caivano? Eu vou começar com uma frase de Nelson Rodrigues, né? Olha, cuidado com os idiotas, eles vão nos vencer. Ué, mas por quê? Será que eles são melhores que nós? Não, é porque são muitos. Pois bem, há pessoas que aplaudam esse caçador de fantasmas, né? A declaração dele diz isso. O problema são os fantasmas. E parece que tanto Paulo Guedes quanto Bolsonaro são fantasmas que o fazem acordar de noite. Então, eu também apresentei, baseado nisso e num outro relatório que eu vi de um economista. Obrigado, Érica, mas não é minha, né? Você vê que eu dou o crédito, é do Nelson Rodrigues. Esse economista disse que em 2022, né, e disse a mesma coisa que agora foi confirmado pelo próprio que estava lá, né, o Paulo Guedes. Em 2022, eles pagaram 54 bi de precatório. Porque na narração, porque aquilo era uma narração, né, de uma falácia que o Haddad estava contando dentro da Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Finanças, e, obviamente, ele tinha todo um script, todo um roteiro, ele foi preparado para estar ali, né? A gente não pode dizer que de retórica ele não entenda, ele entende. Você vê de novo a Síria aqui sempre nos vigiando.
de retórica eles entendem muito bem, e ele também, afinal, já foi professor, né? Professor universitário. Não é fácil você enfrentar aqueles jovens, né? Aquelas jovens mentes ali, quando eles resolvem te atacar. Então, ele é um homem preparado, mas só que ele esqueceu o script correto. E aí ele foi dizer que o Bolsonaro e a sua equipe tinha dado ele até usou um termo, né? O calote nos precatórios. E é por isso que eles foram obrigados a pagar 90 bi em 2023. Não, eles se ofereceram para pagar 90 bi. Isso precisa ser lembrado. Eles se ofereceram para pagar 90 bi à vista. Quando isso já tinha sido colocado pelo próprio Paulo Guedes num escalonamento de pagamento de 10 anos. Até o Diogo fez um programa uma vez e ele falou isso. Quer dizer, então você está lá, você já fez uma proposta de pagamento parcelado, já foi aceito, você fala, não, eu não quero, eu vou pagar à vista, toma. Então não adianta agora voltar e dizer que a culpa é de Bolsonaro. Foram eles que optaram pela forma de pagamento, justamente para ter um motivo de reclamação. Mas vamos pegar essa conta então, gente. Conta de padeiro. Vou colocar aqui, ó, conta de padeiro, com todo respeito aos portugueses, eu também tenho ascendência portuguesa, então tá aqui, ó, ponta do lápis. Vamos fazer essa continha. 54 bi pagos de precatório em 2022. Deixou 54 bi no caixa. A gente tá falando em 108. Então, ele tá reclamando que pagou 90. Vamos tirar dos 54 que já foi deixado em caixa? Quanto sobrou? Menos de 40? É isso? 40 e poucos? E tá reclamando do quê, cara pálida? O problema é que toda incompetência, hora ou outra, ela vai aparecer. E a deles aparece muito rápido, porque eles não se prestam a trabalhar e fazer isso que acabamos de fazer, conta. Eles só gostam de acusar os outros. De qualquer lado que você olhe para esse governo que está aí, você vai saber que eles estão ali para cumprir uma missão. E essa missão é tirar dinheiro de você e destruir a economia brasileira. É só disso que se trata, Mário. Excelente, Caivano. Ô, Diogo, você viu ali o destempero, né? Ele estava destemperado, o Haddad, durante ali o seu discurso com os deputados que ali estavam. Ele que é muito contido, né? A gente vê ele muito contido em algumas entrevistas, né? Tocador de violão nato, ele que aparenta ser uma pessoa muito calma em suas palavras, ele estava atacando os deputados ali a todo custo, isso porque eles estavam mostrando as verdades dos fatos, né? Você vê que é muito o modo de agir de algumas pessoas quando a gente fala a verdade na cara, como argumento ela grita, não é isso, meu amigo? Tá sem som. Perdão. Na verdade, ele polemizou porque a polêmica dá corte e o corte sai do assunto. Simples assim. Eu vi a Andréa Sardini na Globo dizendo que os deputados hoje, eles vêm com um discurso pronto para gerar o corte na internet. Estavam lacrando para cima do Haddad e o Haddad lacrou de volta. Acuses do que você faz. Por exemplo, eu nem gosto do Kim Kataguiri. Eu nem gosto muito do Kim Kataguiri. Mas veja que ele fez uma pergunta estruturada. Lembrou do caso da Dilma. Três perguntas objetivas, técnicas. O Haddad não respondeu nenhuma das 3 perguntas que ele fez. Mas polemizou em cima, fora do assunto. E o que a Globo fez? O que a Andréa Sardini acusa a internet de fazer. Cortou a parte da polêmica e ignorou o fato mais relevante, que é ele não respondeu a pergunta. Fez o corte para lacrar. Foi exatamente o que o Haddad fez. O Haddad fez o corte para lacrar, porque é óbvio que não tem resposta. Essa história dos precatórios precisa ser muito bem lembrada. Esses precatórios estão lá desde sempre, desde todos os governos, desde o Fernando Henrique. Precatório, para quem não sabe o que é, eu vou explicar de uma forma bem simples. É quando o governo te deve. E quando o governo te deve é assim, devo, não nego, pago quando puder. A maravilha. No fim das contas, vira um ativo para ser negociado. E aí tem aquela história, pô, você tá precisando liberar um precatório aí? Eu conheço um cara. Bem-vindo ao Brasil. Cria dificuldade para vender, literalmente vender facilidades. Os advogados aí, o Caivano sabe muito bem do que eu estou falando. Pois bem,
Esse é o precatório, que está devendo lá desde o governo Fernando Henrique. Durante o governo Bolsonaro, com a intenção de quebrar o caixa do governo Bolsonaro, 3 decisões do STF, a intenção é minha leitura, mas 3 decisões do STF, culminaram na obrigatoriedade de pagar todos os precatórios de todos os governos anteriores desde o Fernando Henrique, o que ia arrebentar com o caixa do governo Bolsonaro. Aí veio a PEC dos precatórios, que não fez nada mais, nada menos do que priorizar e diluir no tempo. Não dá para pagar tudo de uma vez. O que é prioridade? Os de menor valor, os do CPF, depois CNPJ, o que é muito grande, vamos pagar parcelado, em quantas parcelas? Criou-se, então, um calendário priorizado de pagamento dos precatórios para não estourar as contas públicas. Foi só isso. Então não tem calote. O que o PT fez, você pensa, puxa, por que o PT vai querer pagar agora à vista? Eu falei isso na época e mantenho. O PT pagou à vista para ter uma ferramenta para responsabilizar o governo anterior pelo gasto deles. É só para isso. O pagamento à vista dos precatórios tinha a função de maquiar a crise econômica, responsabilizando o governo anterior pelo crescimento exagerado e incontrolável de gastos desse governo, em um processo de enfraquecimento da economia brasileira, que é o que eles estão fazendo. Estão enfraquecendo de forma ampla e generalizada a capacidade de consumo, diminuindo a base monetária e depois enfraquecendo de forma segmentada cada um dos setores produtivos da sociedade. Há um projeto. É isso que eles estão fazendo. Então tem que se lembrar do que é. E para o Haddad falar que a culpa é do governo anterior, quem desmente ele não é a oposição, não é a equipe do Paulo Guedes, são os números. Os números desmentem de forma ampla e generalizada. Nós estávamos num processo de deflação, estávamos num processo de retomada do emprego, crescimento impressionante no volume de investimentos internacionais e nacionais, com aquecimento na cadeia de consumo e a redução do custo de produtividade. O custo do Brasil caiu durante o governo Bolsonaro. Todos os governos fecharam as contas no azul, não só o governo federal, inclusive com o dinheiro que ficou lá da pandemia. Então, se você parar para olhar todos os parâmetros, não a foto do número, mas o parâmetro, para onde cada um desses números caminhava, qual era a tendência majoritária durante o governo Bolsonaro, todos os números estavam seguindo numa tendência positiva. E o que significa isso, então? A resposta que a equipe do Paulo Guedes deu. Se nós estivéssemos no governo, meu caro, a projeção seria outra. E é verdade. Havia teto de gastos e não calabouço fiscal, que gasta cada vez mais. Isso muda o jogo. Havia compromisso fiscal, portanto, confiança, o que dá estabilidade na taxa de investimento, que mantém a base monetária, que reduz o custo, que mantém a base de consumo, e a economia segue equilibrada. É o desequilíbrio causado pelo PT. É o desequilíbrio causado pelo PT que coloca o país numa espiral de inconfiança e destruição econômica que torna todos esses números que o próprio PT criou um problema. Então, quem desmente o Haddad é a realidade. É o gasto exagerado sem retorno do governo, é o precatório que ele optou por pagar para culpar o governo anterior pelos demais gastos. Esta é a realidade, contra a qual não tem muito como fugir. Eles estão com um cobertor pequenininho, meu amigo. A economia brasileira é muito grande. Cobre um número, descobre o outro. Cobre o outro, descobre um. E assim eles estão mexendo a cobertinha da mentira de um lado para o outro. Né? Você mente um dado, o outro aparece. Esse tempo o outro aparece mais um. E assim vai. A realidade se impõe. Bolso e estômago pesam sempre, todas as vezes.